Olá pessoal, começando mais uma videoaula para o site ensinoeducação.com.br. Sou o professor Henrique. Nessa aula de número 24, agora sim nós iremos entrar aí na conversão do circuito lógico para a expressão. Para isso a gente vai seguir o seguinte roteiro, tá? Como vocês já estão habituados, vamos fazer a introdução ao método de análise, vamos fazer a análise de um primeiro exemplo, a análise de um segundo exemplo, e vamos deixar aí alguns exercícios propostos para vocês analisarem a metodologia de análise. Tudo bem, pessoal? Então, no nosso método de análise, o que a gente vai se preocupar? Então, como eu tenho o circuito lógico, para que eu possa retirar desse circuito lógico a expressão lógica, a gente sempre precisa ter em mente alguns pontos aqui que eu vou destacar para vocês, tudo bem? Então, percebam, eu preciso analisar o circuito sempre das entradas para a saída. Eu sei que tem profissionais aí que, de tanto trabalharem com isso, já conseguem fazer de forma rápida essa conversão. Então, a nossa proposta aqui é fazer uma metodologia de análise, ok? Por isso que eu destaquei aqui, ó. Então, no nosso método de análise é para que qualquer pessoa consiga, a partir do circuito lógico, retirar sua expressão lógica. Tudo bem? Então, eu sei que tem gente que faz isso de forma bem rápida, claro, depois de muito tempo já trabalhando com isso, ou de repente já tem o hábito, né, de fazer pela experiência, mas a nossa ideia aqui realmente é garantir que, a partir da análise feita aqui, qualquer circuito que aparecer na sua frente, você seja capaz de convertê-lo para a expressão lógica. Tudo bem, pessoal? Nós já estudamos aí nas videoaulas da aula 13 até a 21 todas as lógicas básicas, né, as 7 lógicas já foram estudadas. Então agora vocês têm condições agora de analisar da forma que eu vou propor aqui. Tudo bem? Então, como primeira regra, a gente sempre vai analisar o circuito da sua entrada para a saída. Lembra que na aula anterior a gente definiu, né? Todo circuito lógico tem entrada, operações, saída. Então vai ser nessa ordem que nós iremos analisar. Cada circuito lógico ele pode ter mais de uma saída. Até então, nós só analisamos circuitos que tinham, no máximo, uma saída. Mas se, porventura, aparecer um circuito com mais de uma saída, a gente tem que analisar cada saída individualmente, separadamente. Também da entrada para a saída respectiva. Tudo bom? A gente vai representar em cada uma delas a sua função, né? Dentro da porta lógica, a gente vai colocar qual é a função que aquela porta executa, de acordo com as aulas básicas que nós estudamos. Vamos propor, em alguns casos, variáveis intermediárias, que é para facilitar a análise. Essas variáveis intermediárias, no futuro, serão substituídas pelas variáveis de entrada, tudo bem? Vamos definir o valor de cada função específica através da sua variável lógica definida. E por último, nós iremos substituir as variáveis intermediárias pelo seu valor de entrada, finalizando aí a estrutura. Ficou meio complicado, né? Muita definição. Então vamos ver isso na prática, como é que fica. Para isso, eu selecionei aqui um exemplo, tá? Eu estou passando esse exemplo para vocês, um exemplo hipotético, né? De um circuito que você tem à disposição. Então, nesse exemplo, percebam que eu tenho 3 variáveis de entrada, né? Vamos destacar aqui, ó. Variáveis de entrada são as variáveis A, B e C, tudo bem? Essas são minhas variáveis de entrada. Percebam que as nossas operações, eu vou destacar aqui de vermelho, estão aqui, ó. Todo esse conjunto de porta interligado entre si, né, executando uma ou mais funções, são as nossas operações, né? E aqui de laranja, nós colocamos a nossa variável de saída. Percebeu que é importante já identificar? Então, deixei bem identificado aqui, ó. Variáveis de entrada, operações, variáveis de saída. Tudo bem, pessoal? Então, vamos analisar nesse sentido. Então, percebam aqui o sentido de análise, ó, das entradas para a saída. Isso, sempre a gente vai seguir essa ordem, ok? Como segundo passo, lá ele pedia para a gente colocar a função em cada porta específica. O que é isso, pessoal? Analisa comigo, ó. Isso aqui é uma porta OR, não é isso? Nós temos aqui uma porta OR, nós temos aqui uma porta NOT, nós temos aqui uma porta AND nesse caso, correto? Então, o que nós vamos fazer? De acordo com cada porta, nós iremos colocar dentro dessa porta, ou acima dela, se for o caso, nós vamos colocar o símbolo da expressão que a representa. Acompanha comigo aí. A porta OR é representada pelo símbolo de soma. Quando a gente converte uma porta OR em expressão lógica,
A gente está dizendo que as duas variáveis de entrada estão fazendo uma operação OR simbolizada pelo símbolo de soma. Tudo bem? Lembrem-se lá das lógicas básicas, né? Então, quando eu tenho uma porta AND, eu estou dizendo que as variáveis de entrada estão executando, via expressão lógica, uma operação produto, né, que representa, via expressão, o símbolo da porta AND, que é isso aqui. Então, eu estou convertendo o símbolo da porta AND na sua representação de expressão. Percebeu? Da mesma forma, aqui embaixo, essa aqui é uma porta NAND, correto? Lembre que a nossa porta NAND ela é composta por uma porta AND seguida de uma porta NOT. Lembre disso? Pessoal, é muito importante vocês darem uma assistida nas videoaulas anteriores aí sobre as lógicas básicas, tudo bem? Então, daí vocês vão lembrar bem disso aqui. Então, na minha porta NAND, eu tenho uma porta AND mais uma porta NOT. Então, a porta AND é representada por um ponto, né, um produto, e a porta NOT é representada por uma barra superior. Então, coloquei nessa seguinte ordem aqui para a gente poder analisar. Até aí, tudo bem, pessoal? Então, eu vou fazer o meu sentido de análise das variáveis de entrada para a variável de saída. Nesse caso, só tem uma, que é S. Para cada porta, eu vou identificar cada porta e colocar o seu símbolo respectivo para que eu não esqueça, ou que eu não confunda. Então, a porta AND, o símbolo da expressão lógica é um produto, um ponto. O símbolo da expressão da porta OR é um sinal de soma, e da porta NOT é uma barra superior de inversão, ou complemento. Tudo bem? Feito isso, qual é o próximo passo? A gente vai atribuir variáveis intermediárias. Olha que coisa importante, pessoal. Percebam que depois que eu atribuir o símbolo da expressão de cada porta, percebam que tem terminais aqui que não foram identificados, ou seja, não tem uma variável para ele. Por que eu defini essas variáveis? Eu atribuí valores intermediários para que eu possa determinar, no meu sentido de análise, quem são essas variáveis intermediárias. Percebam que essas variáveis intermediárias elas são atribuídas por você. Então, você diz que terminal é esse aqui, que saída é essa, que saída é essa e que saída é essa. Perceba que a saída X é a saída dessa porta AND, mas para esta porta OR, a saída X já se torna a entrada. Percebeu? Ela é escrava dessa entrada. Enquanto que a saída dessa porta AND, por sua vez, essa saída depende das variáveis que eu chamei de W e Y. E percebam que Y, por sua vez, depende das variáveis aqui A e B. Tudo bem? Então, a forma de você alocar as variáveis intermediárias são para facilitar a nossa análise. Então, se você vai chamar de X, W, R, é você que escolhe. Um critério importante, você não pode escolher os nomes já dados às variáveis de entrada, muito menos o nome dado à variável de saída. Então, para essas variáveis intermediárias, eu não posso chamar elas de A, B e C, muito menos de S. Exceção a essas quatro variáveis, essas quatro letras, pode atribuir qualquer outra, K, X, R, P, T, U, você escolhe. Tudo bem? Então, lembrando aqui da metodologia, nós fizemos o quê? Analisamos quem são variáveis de entrada e quem são variáveis de saída. Nós identificamos o sentido de análise que vai das entradas para a saída, sempre. Nós iremos utilizar esse sentido de análise. Nós alocamos para cada porta lógica, pessoal, a sua respectiva representação na expressão. Ou seja, uma porta OR é o símbolo de mais. A porta NOT é uma barra superior de complemento. A porta AND é um ponto. Eu poderia ter ainda porta SHOR, NSHOR, né? NOR e por aí afora. Então, para cada uma delas, você coloca o símbolo representativo. Tudo bem? Logo em seguida, aloquei aos terminais ditos intermediários, ou seja, estão entre as entradas e as saídas. Esses terminais eu aloquei variáveis intermediárias com o intuito de facilitar a minha análise. Tudo bem? Então, paramos aqui. Revista aí a nossa metodologia. Qual é o próximo passo agora? Vamos analisar quem são essas variáveis intermediárias que nós alocamos aqui. Vamos lá no próximo slide, então. Acompanha comigo. No próximo slide, nós temos aqui, ó, perceba que a variável A ela entra nesta porta e ela entra nesta porta NOR aqui. Perceba que minha variável B ela entra na porta OR intermediária aqui, lá embaixo na porta NAND. E perceba que a variável C está diretamente conectada à nossa porta NAND ali embaixo. Ok?
Então agora eu preciso determinar quem são as variáveis w, y e z. Eu posso determinar essas três variáveis porque eu sei quem são as entradas dessas portas. Então vamos começar pela variável w. A variável w é a operação inversão da variável a. Acompanhe aqui, ó. A variável a entra numa porta NOT e se torna, depois dessa porta NOT, a variável w. Então, eu posso dizer que a variável w é a inversão da variável a. Então, acompanhe aqui, ó. W é igual a complementado ou a barrado. Tudo bem? Então, vamos definir agora quem é a variável y. A variável y é uma operação OR de a por b. Então, y é igual a b ou a. Você poderia também colocar aqui A ou B. Lá na frente a gente vai ver que é a mesma coisa, né? A ordem das parcelas não altera a soma. No caso, considerando-se isso matematicamente como uma operação de soma, ok? Então, a variável y é B ou A. Tudo bem? Está aqui embaixo. A gente percebeu que as variáveis de entrada y é saída, B e A são entradas de uma porta OU. Tudo bem, pessoal? Então, acompanhando aqui agora. Quem é a minha variável z? A variável z é uma operação NAND de C e B. Então, eu poderia representar diretamente dessa forma, uma operação NAND, que nós já estudamos. Mas se você tiver dúvida sobre isso, pessoal, é só fazer da seguinte forma. Ó. Lembra que nosso sentido de análise é da esquerda, das entradas, para a saída. Então, analisa comigo. Primeiro eu faço a operação AND de C, AND B, é o que está aqui dentro, ó. C, AND B. Então, primeiro eu faço essa operação produto aqui, ó. C AND B é o que está aqui dentro. Coloquei entre parênteses. Depois do produto, eu fiz a inversão. Por isso que a barra ela vai em cima de todo esse produto aqui, ó. Então, primeiro, esse parêntese ele te dá a prioridade, aquilo que é executado primeiro. Então, da esquerda para a direita, primeiro é executado a operação produto, que está aqui dentro do parêntese. Depois é realizada a inversão desse produto. Ok? Então, perceba que na operação NAND, primeiro eu tenho a AND, depois eu tenho a inversão. Muito cuidado com isso, tá, pessoal? É o contrário do que vai acontecer aqui em cima. Perceba que primeiro eu tenho uma inversão da variável a, depois eu executo o produto com a outra variável. Muito cuidado com isso, tá? A gente vai fazer mais exercício para vocês irem entendendo essa lógica, sempre respeitando-se o sentido de análise, ok? Quem é que veio primeiro? Então, nesse caso aqui, é como se primeiro eu tivesse a minha operação produto, AND. Depois dessa operação produto, AND, eu tenho a inversão dada por esse inversor aqui na saída da minha AND. Por isso que isso aqui é uma porta NAND. Tudo bem? Então, continuando, já definimos a variável w, definimos a variável y, definimos a variável z. Percebam que eu preciso primeiro definir x para depois definir a variável s. Então, eu preciso saber quem é x. Porque S depende de x e z. Quem é a variável x, pessoal? Então, olhando para esse circuito, novamente, no sentido de análise, da esquerda para a direita, perceba que a variável x é saída dessa porta AND e depende das suas entradas. Quem são as entradas desta porta AND? A variável w e a variável y. Perceberam? Então, x é a operação AND de w e y. Então, como é que fica isso na expressão lógica? Acompanhe aqui. A variável x é igual a w AND y. Percebam que a gente coloca aqui a representação da expressão exatamente para não se confundir. A operação AND é representada na expressão lógica por um ponto. Então, w.y ou w AND y. Tudo bem? Então, definir quem é a variável x. Agora sim, nós podemos definir quem é a nossa variável s, pessoal. Acompanha comigo. A minha variável s é a operação de saída dessa porta OU. Perceba que ela depende das entradas dessa OU. Quem são as entradas dessa porta OU agora? Se você já entendeu a lógica, as entradas dessa porta OU são os terminais que estão conectados aqui, ó, que é a variável x e a variável z. Então, S é a operação x ou z. Acompanham aí? Agora, perceba só a seguinte situação. Nós colocamos todas as variáveis de entrada, nós alocamos variáveis intermediárias e nós definimos a variável de saída. Percebam, pessoal, que até agora a resposta completa da expressão de S ainda não está certa. Por quê? A minha variável de saída ela só pode depender das variáveis de entrada, que são quem? A, B e C.
Então, eu não posso ter a variável s dependendo de x, z, w, y. Por quê? Porque essas variáveis w, x, y e z foram variáveis que eu aloquei, né, que você vai alocar para facilitar a análise. Então, elas, na verdade, não existem. Elas estão aqui apenas para facilitar a análise. Então, o que vai acontecer agora? Nós já definimos todas as variáveis intermediárias. Então, o que nós vamos fazer agora é substituir os valores das variáveis conhecidas na expressão final de S. Acompanha comigo aqui no próximo slide. Ó. Peguei as expressões do slide anterior, que nós já tínhamos definidos, né? W, Y, Z, X e a variável S, que é a saída. Perceba que o que nos interessa é a variável S, que é a nossa saída, correto? Então, perceba o que nós vamos fazer agora. Nós iremos fazer uma substituição algébrica, né? Uma substituição matemática, de fato, das variáveis dentro dessa última expressão, que é o que me interessa. Eu quero determinar a variável S, não é isso? Então, acompanha comigo. A variável S é a operação x ou z, né? Uma operação ou entre x ou z. Então, quem é a variável x, eu te pergunto? Quem é a variável z, eu te pergunto? Você sabe, a variável x está aqui, a variável z está aqui. Perceberam? Então, o que nós vamos fazer? Vamos substituir esses valores no lugar das variáveis nessa expressão final. Então, eu pergunto, quem é a variável x? A variável x nada mais é do que a variável w end y. Perceberam? Aqui está a variável x. Quem é a variável z? É a operação NAND de c e b. Então, vamos fazer a substituição aqui? Então, a variável s, né, só estou substituindo, hein? Variável s é igual variável x, substitui o valor da variável x entre parênteses aqui dentro, abre e fecha parênteses e joga a variável x. Então, fica x end y aqui dentro, né? Estou substituindo no lugar de x. A operação OU permanece, que essa operação já estava aqui, ó, ela só foi transferida para cá. Não muda nada, a operação é a mesma, uma operação OU. Entre a variável x, que é w end y, operação OU, variável z. Quem é a variável z? Acompanha aqui, ó, é a operação NAND de c e b. Então, c end b invertido, né? No caso, a operação NAND. Percebeu? Aí eu te pergunto, está finalizada a nossa análise? Ainda não. Por quê? Como eu falei para vocês, a minha variável s ela só pode depender de variáveis de entrada. Quem são as variáveis de entrada? A, B e C. Perceberam que aqui tem um W, aqui tem um Y? Essas variáveis também são consideradas variáveis intermediárias. Por isso que eu coloquei todas as variáveis intermediárias de amarelo. Percebam aí, ó. Então, eu tenho que fazer com que W e Y se tornem as variáveis de entrada. Tudo bem? O que eu faço, então? Continua substituindo, pessoal. Vamos lá, acompanha comigo. Peguei a variável W, vou colocar aqui na frente. Peguei a variável Y, vou colocar aqui logo depois, na mesma ordem, né? A variável S é... Quem é a variável W? Acompanha aqui, ó. W é a variável A complementada. Então, eu peguei a variável W e joguei lá para frente. A complementada. Percebe que aqui eu tenho a operação AND, ó. Permanece. Essa operação AND é da própria expressão. W estava fazendo operação AND com Y. Então, W é abarrado, ou anegado, né? Continua aqui. A operação AND continua, permanece aqui, nada mudou. E agora, quem é a variável y? Acompanha aqui, ó, a variável y é a operação B ou A. Está aqui a variável y. Acompanha com a gente, que a gente já definiu. Então, eu só faço substituir B ou A. Lembre-se que você precisa colocar entre parênteses, porque uma operação... Primeiro você faz a operação B ou A, depois você vai fazer a operação AND com A complementado. Tudo bem? É muito importante você sempre que substituir, coloque entre parênteses, que aí você nunca vai errar. Ok? Então, o primeiro parênteses é aqui do lado de fora, o segundo parênteses do lado de dentro. Perceba que o restante eu apenas repeti, ó. A operação OU continuou aqui. E como aqui eu já tenho uma variável C e B, que são variáveis de entrada, eu apenas fiz a repetição. Ok? E agora, pessoal, preciso fazer mais alguma coisa? Não. Perceba que todas as variáveis que são função S já estão em relação às variáveis de entrada. Então, como é que fica a minha expressão final? A variável S é a operação A complementado AND B ou A. Tudo isso, operação OU com a operação NAND C, B. Tudo bem? Essa aqui é a nossa expressão lógica final. Percebam que
S só depende das variáveis A, ou A barrado, né? B e C. Tudo bem, pessoal? Ficou compreendida a análise? Então, se você ainda tem alguma dúvida aí, vamos passar agora para um próximo exemplo, para você ficar craque nisso, tá bom? A gente está convertendo aí o circuito lógico para a expressão lógica. Então, esse aqui é o nosso exemplo final, né? Aqui fica o nosso circuito lógico, e essa aqui embaixo é a expressão lógica que executa esse circuito, né? Como a gente já demonstrou aqui. Tudo bem, pessoal? Então, é só seguir a metodologia, sempre analisar das entradas para a saída, definir aonde as variáveis de entrada estão sendo conectadas, definir quais são as variáveis intermediárias que existem, alocar outras variáveis para essas posições intermediárias, definir a variável de saída, definir ainda cada posição intermediária, o seu respectivo valor em relação às entradas ou em relação a outras variáveis intermediárias, e por último, e mais importante, definir a variável de saída em função das intermediárias. E logo em seguida, substituir dentro dessas variáveis intermediárias até que a sua variável de saída seja função apenas, e eu digo mais, somente deve ser função das variáveis de entrada. Tudo bem, pessoal? Ou seja, na expressão final, não pode ter a variável x, z, w, y, r ou qualquer outra que não faça parte da entrada. Tudo bem? Vamos ver se vocês entenderam bem aí o nosso recado? Então, vamos analisar um outro exemplo aqui para você ficar craque. Acompanha comigo. No nosso exemplo 2, percebam aqui, novamente, vamos seguir a nossa metodologia. Vamos definir quem são as variáveis de entrada. Acompanha aqui, ó. P, Q e D são variáveis de entrada. Percebam que W é variável de saída. Tudo que estiver entre a entrada e a saída, nós chamaremos de operação ou de processamento. Tudo bem? Então, vamos definir agora a seguinte situação. Eu preciso saber o meu sentido de análise, né, da esquerda para a direita. Definir entrada, definir operação, definir saída. Nada de especial, né? Nesse caso, da esquerda para a direita. Próximo, o que eu preciso mais definir? Para cada porta, eu vou colocar dentro dela ou em cima o seu respectiva representação na expressão. Ou seja, a operação AND é um ponto, a operação OR é uma operação de soma e o complemento, né, o NOT, é uma barra superior de inversão. Percebeu? Eu faço isso, pessoal, para que você não se esqueça. Sempre faça isso antes de começar a análise. Porque se você inverter a OR com a AND, o que ocorre de vez em quando aí, né, até as pessoas que já têm hábito de trabalhar com isso, podem vir a confundir. Você literalmente acabou com o seu circuito, você destruiu o seu circuito. Tudo bem? Então, sempre tem essa preocupação. Entrada, operação, saída. Logo em seguida, define as operações lógicas de cada porta individualmente. Ok? E agora o que a gente vai fazer? Vamos definir as variáveis intermediárias. Percebam que as variáveis intermediárias estão aqui, ó. Eu chamei de L, M, N e O. Ou seja, eu não posso chamar de nenhuma das variáveis de entrada, nem tampouco da variável de saída. Tá? Isso foi eu que defini, eu arbitrei isso. Você pode chamar de X, K, R, você escolhe, tudo bem? Então aqui, para fins de análise, eu chamei de L, M, N e O. Vamos fazer o seguinte, pause o seu vídeo agora, dê uma parada, tenta resolver agora sozinho para tirar a expressão de U em função de P, Q e D. Pausa agora o seu vídeo e tenta fazer essa análise. Logo em seguida você dá play de novo e aí você vai verificar comigo aí a resolução. Tudo bem? Só para fim de exercício. Tenta fazer isso aí. Dá uma pausada no vídeo. Então, pessoal, se você pausou seu vídeo, agora a gente vai fazer a análise de fato da expressão. Ok? Então, continuando aí. Vamos verificar se você acertou. Acompanha comigo agora. Já defini as variáveis intermediárias, já defini entrada e saída e as operações lógicas de cada porta. O que eu preciso fazer agora? Preciso definir as expressões lógicas individuais. Como é que eu faço isso? Então, vamos colocar aqui as variáveis de entrada, né? A variável P está nesta porta O aqui em cima e nessa porta NOT aqui embaixo. Perceba que primeiro nós temos uma NOT e depois a U, né? A variável Q, por sua vez, está na porta AND intermediária e está também na porta NOT aqui embaixo e na porta O lá embaixo ainda. A variável D está nessa AND e nessa outra AND. Tudo bem? Então, já defini aqui todas as variáveis de entrada, onde elas estão. O que nós temos que fazer agora? Analisar cada porta, cada saída, né,
e cada porta individualmente. Então vamos lá. Vou começar pela variável m. Perceba que a minha variável m é a operação AND de Q e D. Então, Q AND D. Acompanhe aqui, variável m, Q AND D. Tudo bom? Continuando aqui a nossa análise. Quem é a minha variável n? Percebe que a minha variável n depende da variável d e depende da variável q já passando por uma porta inversora. Então, acompanha só. Aqui eu tenho a variável d, aqui eu tenho a variável q. Quando passando pela inversão, percebe que primeiro eu inverto, depois eu faço a operação AND. Tudo bem? Então aqui eu tenho a operação Q barrado, ou Q negado, né? Então ela será invertida. E aí sim eu faço a operação AND com a variável D. Resumo, nós temos que a variável N é a operação AND entre D e a variável Q negada, ou Q barrada. Percebe que essa inversão aqui, antes da porta, ela está invertendo somente a variável Q. Por isso que nós temos aqui somente a variável Q invertida. Muito cuidado com isso, tá, pessoal? Sempre da esquerda para a direita. Então, aqui primeiro eu tenho a inversão da variável Q, depois eu tenho a operação AND com a variável D. D, AND, Q, negado. Tudo bem? Vamos lá para baixo. Novamente, nós temos aqui uma operação OR, sendo que a variável P, antes de entrar na operação OR, ela passa por uma porta NOT. Muita atenção aí, pessoal. P primeiro passa por uma porta NOT, ou seja, se torna P negado ou P barrado, se você preferir. Logo em seguida eu faço a operação dessa variável P negada ou P barrada ou Q. A variável O se torna a operação P complementado ou a variável Q. Tudo bem, pessoal? Então, acompanhando aí. Agora sim, eu posso definir quem é a variável L. Bem fácil, né? A variável P está numa entrada, a variável M está na outra entrada de uma porta OR. Logo, eu posso dizer que L é P ou M. Então, nós definimos aqui que a variável L é P ou M. Tudo bem, pessoal? E agora, como é que fica a nossa variável de saída, que é para a gente finalizar a nossa análise? A variável U, que é a minha variável de saída, ela é uma operação AND com 3 entradas. Percebam que eu tenho 3 entradas. Quem são essas 3 entradas que eu chamei de L, N e O? Logo, a operação U, fácil, né? É a operação AND entre L, N e O. Como é que fica isso? U é L, AND, N, AND, O. Tudo bem, pessoal? Então, definimos todas as variáveis de intermediárias e a variável de saída. Só que eu posso deixar a minha variável de saída dessa forma? Claro que não, né? A minha variável de saída só pode depender das variáveis de entrada. Quem são elas? P, Q e D. Então, vamos fazer aquela análise novamente. Percebam aqui, trouxe para cá as expressões lógicas que nós definimos no slide anterior. Percebam que a mais importante é a nossa saída U, que é a saída final do circuito. E U depende de L, AND, N, AND, O, correto? Beleza. Então, o que nós vamos fazer agora? Vamos substituir cada variável intermediária no seu respectiva posição, de tal forma que a variável U só pode depender das variáveis de entradas, que são P, Q e D. Então, continuando aqui, perceba que a variável L é P ou M, a variável N é D, AND, Q barrado, e a variável O é P barrado ou Q. Então, substituindo os respectivos valores, e mantendo-se as operações AND entre eles, perceba que essa operação AND aqui, ela permanece entre as variáveis, né? Então, a variável L é P ou M. Coloque entre parênteses, tá? Porque isso é uma operação única, uma prioridade. AND, a operação N. Quem é a operação N? D, AND, Q barrado. Tudo isso foi colocado também entre parênteses. AND, a operação O, que é P barrado ou Q. Tudo bem? Podemos terminar por aqui? É claro que não, né? A variável U só pode depender de P, Q e D. Percebe que apareceu um M aqui no meio? Todas as variáveis intermediárias eu coloquei de amarelo, para você observar. Então essa variável M, ela deve ser substituída pelas variáveis de entrada. Ela não pode permanecer aqui porque ela não faz parte das variáveis de entrada. Logo, vamos ver quem vale a variável M? Acompanha aqui, Q, AND, D. Substituindo-se dentro ali, como é que fica? Acompanha aqui, abro um novo parêntese, né, P ou, abro parêntese e fecho, e coloco a variável M que vale Q, AND, D. E agora, preciso fazer mais alguma coisa? Existe mais alguma variável intermediária aqui?
Não, né? Só a variável P, Q e D. D e Q, P e Q. Logo, a minha variável de saída, chamada U, será essa operação aqui. Grande, né, pessoal? Não se preocupe que no decorrer das aulas a gente vai fazer mais exercícios e aí vamos ver como é que isso aqui vai ser simplificado futuramente. Tudo bem? Então, voltando aqui para o circuito, como é que fica? Nosso circuito lógico, entrada P, Q e D e saída U. A variável U depende de P, Q e D, seguindo essa seguinte expressão lógica aqui. Tudo bem, pessoal? Então, muito importante, hein? Não se esquecer da metodologia. Sempre analisar das entradas para a saída, sempre colocar a expressão representativa de cada porta lógica ou dentro da porta ou em cima para que você não se esqueça na hora de fazer a conversão, alocar variáveis intermediárias, definir cada variável intermediária até chegar na variável de saída. E aí, apenas ir substituindo os valores intermediários até que a variável de saída dependa somente das variáveis de entrada. Tudo bem, pessoal? Fazendo isso, vocês nunca vão errar as questões de conversão do circuito para expressão. Tudo ok? Entendido até aí? Então aqui eu deixo para vocês um exercício aí que a gente vai corrigir na próxima videoaula. Então o exercício número 1 é esse aqui, ó. Perceba que eu tenho 3 variáveis de entrada, A, B e C, né? E tenho uma única variável de saída, que é a nossa variável R, ok? Então esse circuito foi montado lá no nosso simulador de eletrônica digital, o simulador Logic Circuit, que nós já temos aí algumas videoaulas tutoriais no nosso canal, né? Se você quiser conferir. Esse arquivo referente a este circuito eu vou estar disponibilizando lá no nosso site, eu vou colocar aqui no descritivo do vídeo, aqui embaixo, onde vocês vão conseguir baixar esse arquivo, né? Se estiver instalado o Logic Circuit, vocês conseguem abrir ele e visualizá-lo normalmente. Tudo bem, pessoal? Então aqui eu tenho variáveis A, B e C de entrada, variável R de saída. Perceba que eu tenho aqui portas NAND, AND, OR e, nesse caso, eu tenho uma porta SHOR também. Beleza? Outro exercício para vocês fazerem aí, para a gente corrigir na próxima aula, é esse exercício 2. Perceba que aqui eu tenho variáveis de entrada A e B, variável de saída que eu chamei de S. Né? Composição aí, duas portas NOT, elas são um pouco grandes assim mesmo lá no simulador, não tem problema. Duas portas AND e uma porta OR. Tudo bem, pessoal? Então fica aí esses dois exercícios para vocês. Na próxima aula a gente vai estar corrigindo nossa videoaula de número 25, ok? Então, pessoal, muito obrigado aí pela companhia de vocês, pela audiência também. Na nossa próxima videoaula a gente vai falar das resoluções desses dois exercícios que eu passei nessa videoaula aí sobre a conversão de circuito para expressão. Se você aí gostou da nossa videoaula, por favor aí curta nosso vídeo, né, favorite ele. Inscreva-se aqui no nosso canal, tem um balãozinho aqui em cima, né, com o balão inscreva-se. Deixa aí seu comentário de sugestão, é muito importante para a gente estar melhorando as nossas videoaulas aí, a gente está trabalhando em mais materiais. Quero agradecer aí todo o pessoal que tá comentando, tá curtindo o nosso canal. Felizmente a gente passou um tempo aí sem conseguir filmar, né? Agora a gente está voltando aí com força total. E se você tiver ainda alguma dúvida sobre essa conversão, a gente vai criar mais videoaulas sobre exercício. E por favor, coloque a sua questão, a sua dúvida, ou no canal, ou mande um e-mail aí para o nosso ensinoeeducação@gmail.com, que a gente pode estar sanando a sua dúvida, né? Mandando algum material de apoio. Tudo bem? Se você quiser ir para a videoaula anterior, é só clicar aqui, né? Se quiser ir para a próxima videoaula, é só clicar nesse balão da direita. Curta, favorite aí nosso canal. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.